Dying Light marcou o ano de 2015 e o gênero de jogos de zumbis no mundo aberto, sendo um jogo incrível, com uma boa história, um protagonista que a maioria se apega e gosta realmente, um mundo aberto maravilhoso e uma novidade incrível para a época e até hoje, o parkour do game, que funcionava deliciosamente bem. Você no começo era um merdinha até que forte, mas que ficava invencível conforme o game passava, e isso era incrível. Você ia jogando, fazendo missões, conhecendo personagens, se aprimorando. Nosso amado Kyle Crane chegou para fazer um estudo em Haran e acabou fazendo vários amigos e conhecendo pessoas importantes para si. Aí veio a queda de Haran, com aquele finalzinho mais ou menos legal e com aquele vilãozinho ruim demais. Na moral, que vilão patético. Mas enfim, o jogo acaba. Dying Light foi um marco, lançado pela Techland, os mesmos caras que lançaram Dead Island. O jogo basicamente pegou tudo que a galera curtia de zumbi e colocou em um ambiente de mundo aberto que realmente parecia vivo. A cidade de Haran era inspirada em locais do Oriente Médio e Turquia, e o visual dela era incrível para a época. As texturas, o ciclo de dia e noite, e principalmente a sensação de sobreviver durante a noite. Era algo que poucos jogos conseguiam reproduzir. Durante o dia você sentiu o caçador, à noite o caçado. Os voláteis, que eram tipo mutações mais agressivas e rápidas, transformavam o jogo completamente. A tensão que o jogador sentia correndo pelas ruas com a lanterna piscando, tentando encontrar um abrigo, mano, isso era a experiência que definia o gênero. E o parkour, mano, o parkour era absurdo para 2015, até hoje se você for ver. A Techland trabalhou com consultores de parkour da vida real para animar os movimentos do Crane. Isso fez toda a diferença. Subir prédios, pular de telhados, escalar antenas, tudo era fluido e fazia você sentir realmente no controle. Sem falar nas armas. O sistema de crafting era viciante. Você pegava um cano enferrujado e transformava num bastão elétrico improvisado com fita isolante e uma bateria de lanterna. Cada arma parecia uma gambiarra que fazia sentido no apocalipse. E o Crane, como personagem, mesmo sendo um cara comum, foi evoluindo muito. Ele não era só um herói de ação genérico. Ele foi um cara que chegou ali para uma missão e foi se transformando emocionalmente com as pessoas que conhecia. Tinha a Jade, que acabou virando um vínculo emocional forte para ele, o Rahim, que ensinou as manhas de parkour, e Breck, o líder do grupo de sobrevivência. Esses personagens criaram laços reais com o jogador, com você que jogava. E apesar do vilão Rice ser realmente fraco, genérico e forçado, o resto do jogo compensava com uma imersão absurda. A trilha sonora era tensa na medida certa, o design de som deixava o coração batendo mais rápido toda vez que você ouvia um grito no escuro. E depois vem a continuação, o DLC The Following, que infelizmente eu não joguei, então não poderei dizer muito aqui. Somente vi o Alan Zoka jogando quando ela lançou. E sei que no final o Crane derrota aquela tal de Madre, que era um volátil consciente ou algo do tipo. Mas meio que infecta ele, ou se funde a Crane. Desculpa, galera, a falta de informação. Eu deveria ter jogado, ou pelo menos pesquisado. Mas a verdade é que fora. Se eu tô com preguiça, o assunto do vídeo é outro jogo. Mas vale falar um pouco dessa DLC, porque The Following foi pra muita gente o verdadeiro final de Dying Light. Ela expandiu o mapa absurdamente. A gente saiu da cidade apertada de Haran e foi para uma área rural enorme, cheia de fazenda, campo aberto e novas ameaças. A grande novidade era o bug, o carrinho off-road que o jogador podia dirigir, tunar e usar como arma ambulante. Isso mudava completamente a gameplay, trazendo uma sensação de liberdade e brutalidade nova. E também mostrava que a Techland sabia inovar sem descaracterizar o jogo. Mesmo sem ter jogado, é fácil entender o impacto que ela teve, e com o final dela deixou os fãs desesperados por respostas. Mas enfim, não dá explicações nenhuma e fica por isso mesmo, deixando a gente com uma dúvida se aquilo seria um gancho para um próximo jogo, ou se aquele realmente teria sido o fim de Kyle Crane. E é justamente essa dúvida que virou combustível para a comunidade por quase uma década. Entre 2016 e 2018, fóruns, vídeos no YouTube e até subreddits eram cheios de teorias sobre o destino do Crane. Alguns achavam que ele tinha sido sacrificado e morrido como herói, outros que ele estava vivo, escondido, dominando seus instintos de volátil, e tinha até a teoria que ele seria o chefão do Dying Light 2. A Techland ficou quietinha esse tempo todo, só soltando umas pistas soltas, entrevistas ambíguas e nada mais. Foi um dos hiatos mais longos e misteriosos de uma franquia recente, e isso criou uma aura de culto em volta de Dying Light. Então esperamos muito, até que finalmente na falecida E3 do ano de 2018
anunciaram Dying Light 2, com um trailer muito pica, mostrando um pouco do novo local em que o game se passaria, sendo narrado pelo novo protagonista, o Aiden, mostrando um pouquinho de gameplay também, e uma mecânica nova que veio nesse jogo, que seria as escolhas, que influenciariam um pouco da história do jogo e em como a cidade ficaria, com o lançamento em 2022. O anúncio de Dying Light 2 na E3 foi um momento histórico. A Techland voltou com tudo, simplesmente tudo, mostrando um trailer cinematográfico que parecia coisa de filme, gráficos lindos, atmosfera densa e um clima mais sombrio do que o primeiro. O narrador era o novo protagonista Aiden, como eu disse antes, peregrino, basicamente um andarilho sobrevivente que atravessa cidades infectadas levando mensagens e suprimentos. E o cenário agora era uma cidade chamada Villedor, um lugar decadente, mas com uma verticalidade insana. O foco era claramente no parkour e na liberdade. O jogo prometia um sistema de escolhas que mudaria de verdade o mundo do jogo. Dependendo de quem você ajudasse, áreas inteiras da cidade mudariam. Facções ganhariam poder, rotas se abririam e até o comportamento dos infectados poderia ser afetado. Essa ideia veio com a ajuda de Chris Avellone, um dos roteiristas mais respeitados da indústria. Trabalhou em Fallout New Vegas, por exemplo, que já é um bom exemplo. Ou seja, até que a gente queria transformar Dying Light 2 num RPG de ação completo, com narrativa profunda e múltiplos caminhos. E naquela época, a galera ficou em êxtase. O trailer mostrava uma cidade lotada de detalhes, cheia de vida, com uma ambientação pós-apocalíptica de cair o queixo. O hype foi absurdo. Mas eu também não vou me aprofundar muito nesse jogo, afinal ele também não é o foco do vídeo. Mas eu queria entrar um pouco em uma pauta aqui. Dying Light 2 foi muito crucificado, tanto pela troca de protagonista, mas principalmente por mudarem muita coisa na gameplay. Deixarem coisas que tinham Dying Light 1 e não colocar no 2, enfim, eu até entendo o motivo do pessoal reclamar do que eles reclamavam na época, mas eu joguei o game desde o lançamento e eu simplesmente adorei. Claro que tinham muitas coisas enjoativas, muitas missões secundárias repetitivas, e quando lançou, não tinham voláteis por todo canto, e sim em determinados lugares, grupos de voláteis. Se você se baseia nessa época e deixa de jogar Dying Light 2 hoje em dia, sabe que você é um babaca, pois o game recebeu infinitas atualizações e um jogo que pra mim já era bom, mesmo com todos os seus problemas antes, hoje em dia tá espetacular. Você deveria realmente dar uma chance ao jogo. E também vale dizer que o protagonista, apesar de ser o Crane, é muito bom e sua história faz sentido. Mas aí sim, 20 de agosto de 2024 tivemos um novo anúncio da Techland, Dying Light The Beast. E para surpresa de muitos, e também para dar uma hypada a mais, tivemos ele de volta. Nosso antigo protagonista, Kyle Crane. Esse momento foi simplesmente histórico para a comunidade de Dying Light. Desde o final ambíguo de The Following, os fãs especulavam há quase uma década o que realmente havia acontecido com o Crane. O anúncio de The Beast caiu como uma bomba, e o retorno do personagem não era só um fanservice barato, mas um movimento estratégico e emocional da Techland. Eles sabiam que o Crane era a alma do primeiro jogo e que muita gente nunca se conectou de verdade com o Aiden do segundo. Então, quando o trailer mostrou o Crane voltando com aquele olhar cansado e raivoso, a galera inteira surtou. O trailer em si já foi cinematográfico pra caramba, cheio de simbolismo, o reflexo do Crane no espelho quebrado, as sombras de voláteis passando ao fundo e a narração com uma voz rouca e sofrida, mostrando que o cara não era mais o mesmo, ele havia mudado. Tava mais bruto, mais amargo, e isso já indicava o tom do jogo. Foi um show à parte. Todo mundo gostou do trailer, todo mundo ficou hypado e feliz por ter o Crane de volta e finalmente ver a continuação de sua história. E o jogo vendeu tão bem em sua pré-venda que a Techland até adiantou seu lançamento em um dia. Parece pouco, mas para um jogo ser adiantado pela quantidade de vendas é algo muito bom da empresa a fazer, principalmente por mostrar que o jogo realmente estava finalizado e pronto para ser lançado. E isso mostra o quanto The Beast já nasceu com força. Normalmente jogos grandes são adiados por meses por causa de bugs e polimento. O oposto de que aconteceu aqui. A Techland dessa vez parece ter aprendido com os erros do lançamento do Dying Light 2, que saiu cheio de problemas técnicos. O adiantamento foi quase um toma aqui, a gente acertou dessa vez. A pré-venda bateu recordes internos da empresa e, segundo alguns insiders, The Beast teve o melhor desempenho de lançamento da história da Techland. E aí chegou setembro, já ali no metade do mês, acho que faltando uma semana pro jogo lançar, e eu descobri que por ter a versão Ultimate do Dying Light 2, eu ganhei o The Beast de graça. Eu fiquei feliz para um cacete. Afinal, Dying Light, a saga no todo, é meu jogo favorito de zumbi, é minha saga preferida de zumbi. Então eu esperei ansiosamente o jogo lançar, dia 18 de setembro, e quando lançou, rapidamente eu me viciei. Eu tenho a felicidade de no meu trabalho CLT ser home office.
então eu pude aproveitar bem do game todos os dias. Quando eu estava um pouco mais de boa no trabalho, eu ia jogando e me aprofundando mais no game. E por estar trabalhando, você pode pensar que eu perdia a imersão a todo momento, mas não, eu conseguia manter bem a imersão no game, pois o próprio jogo proporcionava isso. A gameplay é deliciosa, tivemos a novidade do modo fera, onde o Crane fica putaço e literalmente uma fera, onde ele sai socando tudo que vê pela frente. Esse modo fera é uma das adições mais insanas do jogo e totalmente coerente com o título The Beast. Ele não é só um power-up momentâneo, é uma representação da luta interna do Crane, agora parcialmente corrompido pelo vírus. Tecnicamente, o modo altera o ritmo de combate, dá um peso absurdo aos golpes corpo a corpo e a câmera ganha um leve desfoque, simulando a perda de controle dele. O som também muda, os batimentos cardíacos aceleram, a respiração fica pesada e o ambiente ao redor se distorce um pouco, quase como se o jogador estivesse dentro da mente do Crane. Isso cria uma experiência visceral para quem joga. E o mais foda, esse modo não é infinito, ele consome sua sanidade e energia, então usar demais pode te colocar em risco. É um equilíbrio entre poder e autodestruição, e é aí que o jogo brilha. Eu não vou dar spoilers nesse vídeo, não muitos pelo menos, porque o intuito dele é te dizer e mostrar que o jogo está uma delícia, e é realmente um ótimo pedido de desculpas a Techland aos fãs, porque ela sabe que muita gente não gostou do Dying Light 2, apesar de ser um jogo incrível também. Então eles voltaram atrás com o antigo protagonista para dar continuidade na sua história. E o que eles montam nesse jogo é maravilhoso. A história se monta de um jeito incrível. O que aconteceu com o Crane, você fica de cara, e conforme o jogo vai passando, você vai descobrindo mais e mais de uma forma muito dinâmica e divertida, e em que você não enjoa de jogar, que o jogo desenvolve bem em todos os aspectos. E aqui a Techland mostrou maturidade. The Beast é claramente um pedido de desculpas, mas não um pedido vazio, tipo, olha, trouxemos o Crane de volta, esqueçam o resto. Não, eles construíram um enredo que explica o que aconteceu com ele, conecta diretamente com o final de The Fallen e ainda dá sentido ao universo inteiro. O roteiro mostra como o Crane foi mudando, como o vírus afetou não só o corpo, mas também a mente dele. É quase um estudo de personagem dentro de um jogo de ação. A narrativa é densa, cheia de momentos emocionais e alterna entre flashbacks e trechos em tempo real para mostrar o conflito interno do protagonista. O jogo também te faz questionar, o Crane ainda é humano ou ele já virou a besta que o título anuncia? E mesmo sem dar spoilers, dá pra dizer que a construção da história é absurdamente satisfatória, especialmente para quem acompanhou a franquia desde o primeiro. Claro que o jogo tem um problema ou outro, no começo ele estava meio mal otimizado, mas felizmente meu PC conseguiu aguentar bem. Mas já teve atualizações para melhorar isso. Isso é quase uma tradição da Techland, né? Os jogos eles costumam vir meio crus tecnicamente, mas o suporte pós-lançamento sempre foi exemplar, desde o primeiro Dying Light. As missões secundárias, que diga-se de passagem, não tem tantas assim comparadas ao Dying Light 1 e 2, pois o jogo, apesar de ser grande, tem um escopo um pouco menor que o Dying Light 1 e principalmente o 2, mas pode ser que isso seja X meu, não sei. Mas enfim, as missões secundárias são tão boas quanto as primárias, muitas tendo os objetivos semelhantes de ir em um lugar, achar tal pessoa ou item, mas todas com uma história profunda que você, sendo o Crane, se envolve perfeitamente. O mundo está lindo, com uma cidade que lembra muito Estádio 2, mas com as suas particularidades e melhorias. Fora que, apesar de ter um escopo menor, o mapa não é tão pequeno assim, tem várias áreas para se explorar. A ambientação é outro ponto que Dying Light The Beast brilha. O mapa tem um tamanho mais contido, mas é muito mais denso e detalhado. Cada quarteirão tem algo interessante para descobrir, isso realmente tem. Seja um abrigo escondido, uma história ambiental contada por grafites nas paredes, ou um diário de algum sobrevivente. A iluminação foi muito melhorada em relação ao 2, principalmente nas cenas noturnas. O ciclo de noite continua sendo um dos grandes destaques, e agora o jogo brinca ainda mais com a tensão da escuridão. O som muda, o comportamento dos infectados muda, e até a forma como o Crane se movimenta muda, dependendo do nível de mutação dele. Temos de volta esse jogo as zonas escuras, que foram apresentadas no Dying Light 2, onde são um lugar com muitos loots ótimos, e eu recomendo muito você que está jogando ou que vai jogar explorar essas áreas, pois sempre valerá muito a pena. Vai por mim. As zonas escuras têm muitos itens bons, dependendo se você precisa de um item específico, você vai tomar a zona escura específica e você vai achar esse item lá. Os personagens desse jogo também são muito bons, quase nenhum sem profundidade, sem uma história legal por trás. Poucos são descartáveis e todos acrescentam bem a história e a vida de Crane. Esse é outro ponto forte do jogo. Os personagens secundários têm camadas, alguns têm ligações diretas com o passado do Crane, outros representam novos dilemas morais, há médicos sobreviventes, traumatizados, líderes de facções, e cada um deles traz algo que mexe com o protagonista. É uma narrativa muito mais pessoal, que humaniza o Crane mesmo quando ele se torna uma criatura cada vez mais distante da humanidade.
E uma coisa que fizeram nesse jogo que eu achei muito foda, porque deixaram ele um pouco mais cinematográfico. Fazer todas as cutscenes, sejam de missões primárias ou secundárias, agora mostram com ele em terceira pessoa, de um jeito que não havíamos visto antes. Não tem isso no Dying Light 1, não tem isso no Dying Light 2. E é algo que eu achei que funcionou muito bem e eu achei que combinou demais com o game. Mano, isso mudou totalmente a experiência de imersão. As cutscenes agora não são mais só telinha interrompendo gameplay em primeira pessoa. Elas são extensões da narrativa jogável. Você vê o cliente se movimentando, respirando, suando, expressão de dor, de raiva, dependendo da situação. Isso cria uma conexão emocional muito maior com o personagem. E agora, vai um spoiler pra mim, que foi muito foda quando eu descobri. Eu falei lá em cima que não ia ter muito spoiler, agora só vai ter esse. Se você não quiser saber, pule pra essa minutagem que tá aparecendo aí na tela agora. O spoiler é o seguinte: o fato do Aiden do segundo jogo tá no game. Pô, eu achei isso muito foda, mano. Eu não vou dar o contexto do porquê e como ele está lá, mas ele tá. E você vê o Crane e o Aiden lado a lado. Pô, isso é muito foda, muito foda. Mas enfim, não vou me prolongar muito mais. Acho que eu já passei a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, que é o fato da Techland ter feito um pedido de desculpas que funcionou muito bem com Dying Light The Beast, e que ao mesmo tempo foi uma redenção. Afinal, novamente, apesar de eu ter amado, Dying Light 2 não agradou muita gente. Então eles vieram com The Beast pra se redimir. E cara, que redenção foda. Afinal, que jogo maravilhoso foi esse? Joguem Dying Light The Beast. Joguem Dying Light 1. Joguem Dying Light 2. Não foquem nos comentários negativos sobre Dying Light 2. O jogo já está maravilhosamente melhor hoje em dia. Claro que tem uma coisa ou outra que você pode não gostar, mas é por mim. Se você gostou do 1, e se você por acaso já jogou The Beast e pulou o 2 justamente pelos comentários, você vai adorar o 2. É um jogaço também. Para você que viu até aqui, eu te agradeço. Estamos aí numa fase nova no canal, onde após o último vídeo eu quero fazer tudo diferente e melhor. Espero que gostem dessa nova fase, desse, entre aspas, novo Mano Chulas, que vai parar de pegar ideias do vídeo de outras pessoas e principalmente o roteiro delas e passar para cá com algumas mudanças e dizer que fiz um vídeo. Esse aqui, inclusive, foi feito do mais completo zero e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Falou e até mais.